Olá, seja muito bem-vindo ao Papo com o Diretor, hoje com convidados especiais. Recebendo aqui hoje dois dos nossos alunos. São eles, Felipe e Gustavo. Aê, muito Bem-vindos! obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui nessa conversa com vocês. Muito obrigado, padre. Muito obrigado, Felipe. É um prazer imenso estar aqui com vocês e hoje vai ser bem especial. Opa, vai ser sim super especial. E o tema para a gente discutir hoje aqui no Papo com o Diretor é sobre empregabilidade. A gente sabe que todo aluno, toda aquela pessoa que busca uma faculdade, que busca fazer um curso, ela deseja se especializar para, claro, conseguir um emprego, não é? Uma forma de sustento e tudo mais. Como que vocês estão hoje? Estão trabalhando? Sim, estou Sim. trabalhando, Está trabalhando, Gustavo? estou Hoje trabalhando você está forte. trabalhando onde? Fazendo o quê? Me conta. Olha, hoje em dia, atualmente, eu sou atendente da Porto Seguro. Eu trabalho com a área de aviso de sinistro alto, que seria quando acontece um acidente, um roubo, um furto. E aí, quando você quer consertar o seu veículo, você liga para mim, sou eu que vou te atender. Legal. Felipe, me Eu, conta. eu atualmente eu faço estágio, eu estagio numa empresa de softwares, então eu faço a parte de banco de dados. Pode parecer estranho, né, quando você fala no jornalismo, mas é porque a gente atua com a parte de notícias, então a gente faz análise de notícias, aí a gente também trabalha com um pouquinho de parte de banco de dados de governo. Então entra o jornalismo aí nessa parte de fuxicar, xeretar as coisas dentro desse campo. Legal. Uma das preocupações e até exigência do Ministério da Educação para as faculdades é justamente essa perspectiva da empregabilidade. Sim, É importante que o aluno, quando ele saia da graduação, né, que ele vá de fato para o mundo do trabalho, que ele tenha essas oportunidades, né? Que a formação que ele recebeu lhe conceda, de fato, uma oportunidade dentro da própria área, né? O Gustavo não está atuando diretamente hoje na área, mas certamente o objetivo é atuar na área do jornalismo, sim, né? sim, Mesmo porque se especializar significa querer atuar na sim. área, não é isso? E como que você vê essa questão hoje da busca pela formação, da formação que você está fazendo na Fapcom e a sua perspectiva em relação ao mundo do trabalho pós-jornalismo, pós-Fapcom? Então, hoje eu não exerço mesmo ainda a prática do jornalismo em si, mas a prática da comunicação é algo muito presente nos atendimentos, na comunicação interna com a empresa. Eu vejo que é algo que está fazendo eu evoluir, tanto academicamente quanto profissionalmente, e é algo que eu vou levar para o resto da vida, sabe? Quando eu conseguir um estágio ou realizar meu sonho de ser jornalista, ser um repórter, eu vejo que muitos aprendizados que eu estou tendo agora nessa área que eu estou atualmente vão servir futuramente. E eu vejo o mercado de trabalho, assim, pós-graduação e até durante mesmo, muito, muito bom. Eu vejo as pessoas da minha sala, a maioria está no estágio, então cria uma esperança, assim, dentro de mim que eu consiga alcançar o meu sonho. Eu vejo que não está distante. Legal. Felipe, você me contava que o jornalismo agora é a sua terceira graduação. Sim. 2 iniciadas, não finalizadas, mas eu espero que você termine jornalismo. Como tem sido essa experiência e o que você espera deste curso para a sua vida profissional? Sim, então, na verdade, a minha segunda eu finalizei, de gastronomia, né, Ah, então legal, isso. essa eu já encaminhei no destino. Eu acredito que essa graduação agora vai poder complementar o que eu já aprendi, né, então, claro que é um ramo um pouco mais específico, o jornalismo gastronômico, mas a faculdade também me deu a oportunidade de visualizar coisas que eu não sabia que eu tinha tanto interesse em atuar, então acho que isso está me ajudando bastante também, porque eu estou visualizando outras possibilidades, por exemplo, a parte de hard news que eu tô achando muito interessante. Então, esse dia a dia, a correria de você ver o que está acontecendo, o que está acompanhando, é bem interessante, né? Então, acho que a faculdade me dá essa amplitude. E aproveitando também, eu queria saber um pouquinho do senhor a questão como que a Fapcom vê, porque hoje em dia, uma das coisas que a gente observa é esse distanciamento no geral, no pessoal, mas no virtual a gente tem esse aproximamento, né, das pessoas, essa aproximação. Queria entender como que a Fapcom vê isso e como tenta integrar os alunos nesse ambiente virtual que cria conexões, mas no pessoal separa as pessoas. Esse é sempre um desafio, né, porque afinal de contas, toda a nossa vida hoje, ela é permeada, ela é mediada pela virtualidade, né. O ambiente virtual, ela está nas nossas vidas em todos Sim, os momentos, sim. né.
E acho que o grande desafio que nós temos como instituição de ensino é justamente possibilitar que a vida ela aconteça, seja no ambiente virtual, seja no ambiente presencial, mas que uma formação acadêmica ela consiga lidar com as questões que a gente sabe que existem nesses universos, né? Por exemplo, eu dou aula de antropologia. E uma das grandes discussões que a gente traz para a aula da antropologia é a discussão da técnica e do humano, né? Como Sim. que fica essa questão da técnica e do humano dentro da sociedade em que a gente vive, dentro do ambiente que a gente habita? E a grande questão é: nós dominamos a técnica ou a técnica nos domina? Né? Então, assim, uma pergunta que a gente faz e que a gente deve se perguntar. E eu acho isso importante também, porque assim, quando a gente fala do ser profissional, é importante, e nós aqui da Fapcom temos uma preocupação de formar o profissional não apenas com uma característica ou uma condição técnica, mas com capacidade também de pensar, uma capacidade também de refletir sobre a sociedade, sobre o ambiente em que ele vive. Então, essa perspectiva da união entre a dimensão profissional, mas também uma formação humana que leve o aluno a compreender quem ele é, a entender que a sua profissão ela tem exigências, mas ao mesmo tempo eu perceber as minhas capacidades e as minhas potencialidades dentro daquilo que eu estou apostando, acho que isso é importante também, a gente entender e compreender. E esse mundo virtual e presencial, não tem como a gente fugir dele. A gente tem sempre que encontrar um meio, sempre encontrar uma forma de unir essas duas dimensões, né? E Sim, caminhar juntos. sim. Que é um pode falar. Eu acho muito importante essa parte de, não só profissionalmente, como academicamente, a gente levar essa reflexão da aula. A aula de antropologia foi uma aula que eu já tive já, e eu gostei bastante, e eu trouxe muito das reflexões da aula para minha vida, o autoconhecimento também. Eu não parava muito para pensar em mim, pensar ao meu redor, os ambientes que eu estava envolvido, e essa aula trouxe uma experiência, uma sabedoria que eu não tinha ainda conhecido. E aí, seguindo nessa linha de raciocínio, que estava sendo citado aqui sobre o mercado de trabalho, sobre as evoluções do digital e tudo, eu queria saber um pouco do senhor, Erivaldo, sobre como você vê essa constante mudança no mercado do trabalho, como se atualizar com ela e como a Fapcom se atualiza junto com os alunos. Exatamente. Boa, Gustavo. Eu acho que acontece. Nós sabemos que a sociedade, ela constantemente ela passa por um processo de transformação. E nós estamos dentro de uma área, que é a área da comunicação, que essa não tem nem o que se falar, né? Ou Uhum. seja, ela muda constantemente. As experiências mudam constantemente, né? E isso exige do profissional de comunicação uma constante atualização, uma constante profissionalização. Por isso, o que eu digo é que a gente faz uma graduação, mas só a graduação também não é suficiente. A gente precisa também caminhar para outras áreas de conhecimento e de experiência, para que a gente possa, de fato, atender às demandas e necessidades do mundo do trabalho. Porque a gente sabe que as exigências são muitas, né? Então, assim, a gente quer ser profissional, mas a nossa capacidade profissional, ela precisa também responder às demandas do mundo do trabalho, que são diversas, são muitas. E quando a gente fala da comunicação, como eu já falei, a gente percebe as mudanças constantes, né? Então, basta olhar a perspectiva comunicacional mesmo, né, dos grandes veículos que a gente tinha antes, Sim. as mudanças que os grandes veículos precisaram fazer, né, e a questão do online, do digital. Sim. Como que ele hoje, grande parte da comunicação hoje, ela se realiza na perspectiva digital. Então, o profissional ele precisa cada vez mais entender este mundo, entender este universo. Por isso, um dos conteúdos que nós abordamos aqui nas disciplinas das graduações é análise de dados, né? Pesquisa e Sim. análise de dados, justamente porque a gente entende que hoje o profissional de comunicação ele precisa entender também de vários outros universos. Sim. Entender de pesquisa, entender de análise, entender de dados, entender inteligência artificial, como que tudo isso hoje impacta o nosso ser, como que tudo isso impacta a nossa profissão, Se né. adaptar, né, com o que está acontecendo, né, com as novidades e inclusive Exatamente. com a inteligência artificial, que
pode ser um grande auxílio também, né? O grande auxílio, acho que isso é importante a gente ter presente, né, porque essa inteligência artificial, ela pode ser um grande auxílio. Hoje, talvez a gente olhe com um pouco de Sim, desconfiança em Sim. relação à inteligência artificial, porque a gente está sempre olhando para dizendo: "Vai tomar o meu lugar, né, vai tomar o Vai meu ser um espaço no monstro, mercado de um monstro trabalho". embaixo da cama. Ma vou exatamente. ficar Vou desempregado. ficar desempregado, né. Mas talvez o que a gente precisa é justamente fazer esse processo de olhar para ela com possibilidade, né. É claro, recentemente eu estive em uma rede de televisão e lá o gestor dizia: "Nós já usamos a inteligência artificial aqui para fazer algumas atividades, como por exemplo, para fazer as chamadas. Então a inteligência Uhum, artificial já faz esse tipo de serviço. uhum. Mas assim, tem uma pessoa que faz a revisão ali para ver, Sim, para fazer a Sim, checagem, se tá tudo ok. Então acho que são mudanças de cenários, são mudanças de tempo que nós vivemos, mas precisamos estar abertos a essas mudanças e, enfim, nos adaptarmos, Com sim. né? certeza. Não tem para onde correr. É nesse mundo que estamos, é É, nesse mundo que existimos e precisamos, né, Evoluir. evoluir, evoluir, sim, corresponder àquilo que tá aí, né? Não tem para onde fugir. realmente. Meninos, obrigado por este papo com o diretor, tá bom? Felipe e Gustavo, foi um prazer, uma alegria ter vocês aqui comigo hoje. Eu que agradeço, foi muito gratificante e muito proveitoso o papo. Foi um prazer imenso. Já adquiri mais sabedoria para o futuro, igual nas aulas de antropologia, e vou sair daqui com a cabeça com mais saber aqui dentro. Isso é muito bom. E se vocês querem acompanhar um pouco mais desses dois aqui, eles de vez em quando aparecem aí nas redes sociais com o Boletim no Entre Focos, hein? Eu já acompanhava eles pelo Boletim Entre Focos. Então, se vocês querem conhecer um pouco mais, acompanha lá que tem sempre novidades lá. Pessoal, obrigado e até a próxima.